Olá, olá! Então vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam, que está nesta websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. E hoje, né, já informando a você que nos acompanha que estamos numa reta final dessa websérie. E nós estamos encerrando hoje com histórias e com pessoas que vão trazer muito da sua experiência daquele momento da catástrofe. São pessoas que assumem posições de liderança. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana para esse momento que nós estamos nos encaminhando para o final da websérie, porque o Mentes que Conectam segue firme com o seu propósito de desenvolver pessoas, de convidar a todos que nós possamos nos apropriar da nossa vida, a gente se autorresponsabilizar, cuidar da nossa trajetória profissional, da nossa saúde e também das nossas finanças. Sempre lembrando que o Mentes que Conectam está apoiando o Instituto Colo de Mãe. Então, vem aqui o meu pedido. O Instituto agora está indo para uma casa nova, linda. Agora já passou o período do abrigo. E eles estão fazendo tudo com muito carinho, porque será um centro de atendimento e diagnóstico de famílias atípicas, com todo um know-how realmente no diagnóstico precoce, porque esse é um ponto muito delicado, que às vezes as pessoas levam anos e anos para conseguir o diagnóstico e, a partir daí, conseguir os recursos, que são recursos, uma estrutura muito cara. E o Instituto Colo de Mãe está cuidando com muita atenção destas famílias, destas pessoas. E uma outra coisa também que eu acho que hoje a gente tem que falar, que é o dia que nós estamos gravando, ele é um dia impactante para o Brasil, é um dia triste para o Brasil, porque é o dia que Silvio Santos se despediu de nós. E eu fiquei pensando, né, que é uma pessoa emblemática, que acompanhou, faz parte da história realmente do nosso país e a história da comunicação. E para mim, que sou uma pessoa, que sou uma psicóloga, sou uma profissional da área da saúde e que resolvi também ser uma comunicadora, muito dessa inspiração veio desse profissional. Que sem recursos, né, na época eram outras tecnologias, né, nós temos aqui hoje uma pessoa que é do mundo da tecnologia, ocupou um espaço, teve assim, hoje a gente fala tanto de autenticidade, uma pessoa que teve a sua autenticidade e que deixa um legado. E eu acho que isso é algo muito importante, é a gente construir, fazer e também deixar um legado que ele vai permanecer muito vivo dentro das nossas histórias. Mas então, né, feito toda essa introdução, eu vou apresentar meus convidados aqui. O Frederico Holt. Depois tu corrige se a pronúncia não estiver correta, né? Vai ser difícil eu chamar de Frederico, vai ser o Fred, que é como eu conheço. Nos conhecemos há bastante tempo, ainda na época de colégio. E o Fred hoje, ele é um executivo de finanças, ele atuou em grandes empresas e atualmente ele tem a sua empresa, que é a IFG Consulting, e sócio também da Atria Finance, especializada em finanças corporativas. E ele é também presidente do Clube Veleiros. Comodoro. A nomenclatura é diferente, depois ele vai nos explicar por que é Comodoro e não presidente. E aí já fica aqui a nossa saudação para toda aquela equipe. Eu tive o prazer de fazer um trabalho lá com as pessoas, com todas as lideranças do Veleiros. Então já fica o nosso beijo aqui para as pessoas todas, né, que são pessoas realmente especiais. E também está conosco o Lourenço Kertin. Ele se apresenta como irmão da Sofia, da Valentina e Dindo da Augusta. Eu morro de vontade de ser Dinda, até hoje não sou Dinda. Ele é empresário nas áreas de tecnologia e incorporações, nas empresas Wolfmaker e MetaBeam. E ele é presidente do Rotary Club de Porto Alegre. E essas duas pessoas que estão aqui, a gente vai fazer sempre nesse início, onde vocês se apresentam, falam um pouco de vocês, para fazer meio que uma mentoria, inspirar. A gente vê que nada é por acaso nessa vida, a gente vai construindo a pessoa que a gente é. Então, vocês se apresentarem. E são pessoas que realmente atuaram muito, muito, muito. Entidades que atuaram muito no momento da catástrofe. Obrigada pela presença. Sejam realmente muito bem-vindos aqui. Obrigado. E aí eu jogo a palavra para vocês, que eu já falei bastante hoje.
Uma apresentação breve? Né? Pode ser. Complementando o que tu falasse, né? Já que eu sou um homem de finanças a vida toda, passei por bancos multinacionais, depois tive um período aí de 8 anos no Grupo RBS aqui, e ali eu botei um pezinho assim em comunicação, que foi um negócio muito bacana. E aí eu vi o quanto figuras como o Silvio Santos, né, um comunicador nato, são importantes para o mundo da comunicação. Depois passei outros 5 anos aí numa grande indústria gaúcha, como CFO, como diretor financeiro, tenho a minha própria empresa e estou hoje dedicado a finanças corporativas, né? Na Atria Finance. E em paralelo a isso, né, minhas atividades pessoais e esportivas sempre muito ligadas ao esporte da vela, onde eu participo desde criança, desde 11 anos de idade, e comecei a participar também da gestão do nosso clube do Veleiros do Sul, e mais recentemente fui apontado como Comodoro. Clubes náuticos, ao invés da figura da presidência, existe a figura da comodoria, uma tradição náutica, inclusive no mundo afora você vai achar essa figura dos comodoros, né? A gente está à frente da gestão do clube e tivemos aí um desafio imenso na função das enchentes, né? Os clubes náuticos foram responsáveis por uma operação de resgate espetacular que salvou muita gente. Eu diria que grande parte dos salvamentos feitos na região das ilhas e na região de Eldorado do Sul, Guaíba, São Suci, foram feitos por movimentos espontâneos e voluntários dos clubes náuticos, onde a gente participou da gestão disso tudo e foi uma experiência bem interessante. Então nós vamos ter muita história para contar, né? Entrando depois no segundo bloco, que a gente vai falar das aprendizagens desse momento. Mas e aí, Lourenço? Então, eu sou Lourenço Kersh, como tu falou. Eu sempre gosto de me apresentar como irmão da Sofia, da Valentina e Dino da Augusta, porque tudo tem que ter um motivo para ação, né? E apesar de ainda muito jovem, estar começando a minha jornada com 23 anos, eu sempre carrego comigo esses 3 nomezinhos, até que eu tenho os meus filhos, para agregar mais nomes, para mostrar o que me motiva e o que me motivou também a participar dos resgates também na enchente. Meu background como profissional, sou formado na parte de tecnologia, sou desenvolvedor de software especializado em dados e trabalho nas 2 empresas bem voltado à parte de tecnologia, tendo passado já por grandes companhias a nível multinacional e dentro do Rio Grande do Sul. E as enchentes vieram até mim com relação ao Rotary. Eu acredito até que nós temos um amigo em comum, porque o Rotary Porto Alegre Sul se reúne no Clube Veleiros. Isso mesmo, exatamente isso. Já estive visitando o clube algumas vezes, porque Paulo Krivorushka, que é presidente lá, é um grande amigo meu. Exatamente isso. E desde as primeiras enchentes, né, o Rotary sempre foi muito acionado, porque é uma instituição que trabalha ajudando a comunidade a nível global. Então, é uma instituição que já tem esse know-how e as empresas procuram, porque tem a confiança da doação, tem a confiança de que vai chegar na ponta. Então, passamos por esse desafio gigantesco de trazer caminhões para cá, montagem de centro de distribuição e também, no meu caso ali, que participei de grupos de resgate, para realmente ver todo o aparato que estava sendo construído. E, Lourenço, porque assim, quando eu vi, né, o teu currículo e presidente do Rotary, porque eu tenho uma ideia, porque são instituições que a gente sabe que é uma instituição extremamente antiga, né? Eu lembro do meu pai falando do Rotary, né? E aí é uma instituição antiga, e quando eu te vi, eu disse assim, mas é um jovem que está à frente, né? Deu realmente assim, né, mexeu nos meus preconceitos e talvez na minha ignorância. Então que bacana isso, né? Porque é uma instituição realmente de muitos anos, não? Sim, o Rotary Club, só o Rotary Club Porto Alegre vai fazer 96 anos. Então, isso, eu lembro. Somos os mais antigos do sul do país e o Rotary no Brasil já tem 100 anos. Então, a nível mundial, se eu não me engano, são 115, 117, agora vai me faltar um pouco a data em si, mas são mais de 100 anos de clube. E que coisa boa a gente ter um jovem. E eu estava torcendo, porque vieram muitas pessoas falando nessa websérie, porque eu entendo que nós passamos por um momento muito duro, e aí eu queria que vocês pudessem também contar algumas das situações que nós vivemos ali. E que nós tivemos isso, pessoas que tiveram seus negócios afetados, pessoas que estão à frente de várias outras instituições também, porque a gente teve várias instituições, né? Assim, de Lojas foi também uma instituição que teve muito mobilizada e que teve uma ação sensacional.
O FEComércio, né, teve a Simone Leite aqui também, que, né, fez uma ação e tem se colocado e continua se colocando esses dias, fez um Tá na Mesa sensacional, também trazendo a temática de, bom, como é que nós vamos fazer agora? Existem recursos ainda por chegar. E estava faltando ter alguém jovem aqui nessa mesa. Né? Porque eu acho que a gente tem que falar da liderança jovem, a gente precisa inspirar novas lideranças. Mas, gente, como é que foi esse processo, assim, dentro das realidades de vocês? O que vocês viram, os desafios que foram e as lições aprendidas? Porque o que me angustia muito é o que a gente vai fazer com toda essa dor que a gente viveu. Porque, assim, ok, tem histórias, e é isso, tem histórias lindas. Eu me lembro, né, Fred, vocês falando, eu tive lá no Veleiros depois, e a gente vendo o restaurante, né, super impactado, a pessoa que está à frente do restaurante lá com o seu negócio parado. Mas quais as lições aprendidas? Então, jogando para vocês esse debate, assim, do que a gente pode aprender com tudo isso que a gente viveu. Eu acho que as lições aprendidas são, primeiro, a gente esquecer as picuinhas e a gente ir para o que realmente importa, né? Aquelas bobagenzinhas de gestão da turminha, daquela igreja e aquela outra, aquele negócio todo, fica tudo absolutamente esquecido quando a gente vê que tem um objetivo maior a ser perseguido, né? E a gente teve muito isso lá. Uma outra lição que eu achei interessante da gente ver foi conceito aí de complementaridade, a gente entendeu o que cada um tem de melhor para oferecer e tentar permitir que o espaço dessa pessoa oferecendo seu melhor apareça. Né? Então, por exemplo, no auge da confusão da enchente, eu fiquei no clube fazendo a gestão de todos os pedidos de ajuda que surgiam e de todos os pedidos de gente querendo se colocar para ajudar. E muitas vezes nós tivemos que negar isso. Porque as pessoas não tinham condições técnicas e seriam mais um a ser colocado em risco. Então, esse tipo de tomada de decisão a gente ficou fazendo na nossa base, que era lá a nossa rampa de carros, que virou rampa de barcos, né? Por outro lado, tinha outras pessoas que estavam no voluntarismo de ir ajudar. Então, o que nós fizemos foi, vamos estabelecer critérios técnicos de quem realmente entende do assunto e ver quem pode ajudar em quais condições, quais recursos nós vamos alocar, primeiramente para não colocar ninguém em risco, e vamos aproveitar os talentos de cada um para fazer, seja a linha de frente nos resgates, seja a administração de toda essa coisa, seja a manutenção e a reconstrução do que estava sendo ainda preservado de ser destruído, ou o que tinha que ser reposto. Para mim, essas foram as grandes lições, né? E para mim, concordando, até passei pela mesma situação, porque quando a enchente chegou foi tudo, por mais que a água tenha subido até com parcimônia, foi tudo muito rápido, né? Então, tu organizar a gestão de clube, organizar até onde tu pode ir, toda essa questão de surgirem novas lideranças foi um aprendizado muito grande para mim, porque às vezes, à frente de uma presidência, quando o delegar é difícil, tu não consegue observar o melhor realmente daquela pessoa que está do teu lado, e nesse momento não existia a picuinha, como tu falou, não importa de onde tu veio, não importa a tua origem, o que importa é que tu queria fazer o bem. E realmente, como a enchente não atingiu só as pessoas mais pobres, atingiram as pessoas com mais dinheiro, então todos ficaram no mesmo barco. E isso foi muito bacana para mim, porque ao mesmo tempo que tu via pessoas criticando, falando sobre toda a questão de assaltos e tudo mais, tu via muitas pessoas boas que estavam em situação também de criticidade ajudando. Então, para mim, principalmente foi o aprendizado de como emergir novas lideranças e também como organizar de forma ágil para chegar num fim, num denominador comum, né? Para sair em pouco tempo ali, que foram 30 dias que pareceram um ano. Então, se constrói uma estrutura, direciona, bota a pessoa certa para direcionar profissionais da saúde, bota a pessoa certa para direcionar profissionais da saúde da parte psicológica, qual o momento de entrar, qual o momento de receber um caminhão. Então, toda essa cadeia logística de doação foi o principal aprendizado do clube do Rotary e meu também, à frente dessa cadeia. Qual é o papel, a função do Rotary? Né, assim, qual é o papel realmente? Porque o Veleiros é um clube, é uma instituição, né, que são pessoas que têm famílias que estão no entorno de um esporte, do esporte náutico. Né, e ali comum, então a finalidade é isso, é de esportivo e de família, entretenimento.
Qual é o papel do Rotary? Como é que as pessoas acessaram? Quem eram as pessoas que chegavam até vocês? Então, o Rotary, eu vou trazer um pouquinho de como ele surgiu, que está muito ligado a esse papel dele, né? Ele é um clube que nasceu em Chicago para ser um clube voltado para networking. Então, era um empresário que não conhecia muitas pessoas na região, teve um amigo e começaram a criar um grupo de relacionamento. Só que, talvez vocês concordem comigo, né? Às vezes, para o teu negócio crescer, não é só o negócio, é a região em que ele está. E eles perceberam que, com aquele transbordo de capital que estava sendo gerado ali, eles conseguiriam apoiar a comunidade. Então, criando banheiros comunitários, realmente investindo de forma social. E o Rotary transbordou daí com essa cultura da filantropia. Então, hoje o Rotary ele tem cadeias muito grandes. Então, um dos parceiros a nível global é o próprio Instituto Bill e Melinda Gates para a vacinação contra pólio. Então, nós temos bandeiras a nível mundial. E o Rotary, a função dele é apoiar a sociedade, seja no que for, de forma a intermediar quem precisa doar e quem está na ponta. Então, a gente tem essa cadeia para fazer chegar em quem mais precisa, arrecadar, promover esses eventos que vão doar e atingir alguma comunidade. Então, são vários projetos. Tem clubes que voltam mais para crianças, clubes que ajudam moradores de rua, tem clubes que fazem jantares para arrecadar fins, para poder fazer algum tipo de construção, e assim vai indo. Então, as pessoas que chegam no Rotary são empresários, pessoas da comunidade. Tinha, né, aquele estigma de, o rotariano geralmente é uma pessoa mais bem colocada socialmente, é um clube caro de se participar. E, na verdade, sim, são pessoas bem colocadas socialmente, mas está quebrando esse estigma de não era qualquer um que pode entrar, para qualquer um que queira ajudar e que tenha vontade de fazer a diferença. E com isso até a gente tem conseguido crescer como clube, né, e atingir mais pessoas. E esse foi um outro ponto também dessa catástrofe, porque às vezes se tem essa segmentação, empresários, governo, empresários são malvados. Então, assim, essa segmentação ela é muito reforçada. E eu acho que esse foi um grande ganho da catástrofe, que é realmente todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Então, assim, e a gente vê isso, o Veleiros, né? É um esporte elitizado, porque não é um esporte acessível, barato. Mas, e aí a gente vê realmente o quanto que essas pessoas e esse esporte e esses barcos fizeram bem e foram fundamentais para a sociedade. E é isso que a gente quebrou ali na catástrofe, né? Porque vocês também, né? O quanto que as pessoas se disponibilizaram para poder estar junto e fazendo a sua finalidade. Vamos lá, vamos nos colocar em risco, vamos botar, porque realmente as pessoas colocaram o seu patrimônio ali a favor da sociedade, né? Exatamente isso. E principalmente, né, já que de forma voluntária e absolutamente espontânea. Não houve um comando central. As pessoas foram se organizando, do nosso Clube de Veleiros, do Clube dos Jangadeiros, do Yacht Clube Guaíba, que são clubes que são adversários dentro da raia quando nós estamos competindo em regatas, mas fora daquilo nós somos amigos, então nós estávamos todos irmanados naquilo. Todos os clubes invadidos pelas águas, todos os clubes com um grau de destruição e de dano bastante grande nas suas instalações, e nós nos juntamos todos voluntariamente pelo telefone. Eu sei o WhatsApp de um, de outro, então vamos nos comunicar, vamos formar um pequeno grupo, vamos ver o que está precisando, e colocamos a nossa força de trabalho, os nossos barcos, nossos botes de apoio em regata, que inclusive iam se destruindo, eles iam se batendo em lanças de portão, para ter uma ideia, de 2 metros de altura, os barcos iam batendo, rasgando, aí chegava a noite e alguém correndo para consertar, para no dia seguinte ele tocar de novo, e dessa forma se recolheu, através desse grupo dos clubes novos, se recolheu alguns milhares de pessoas, eu não tenho dúvida disso, alguns em situação muito crítica, né? Eu acho que a descentralização e a espontaneidade e o voluntariado puro e desinteressado de qualquer outro objetivo fizeram a grande diferença, foram os grandes pontos que chamaram a atenção. Com certeza, e até corroborando com isso, o primeiro resgate, agora lembrando, né? O primeiro resgate que eu participei foi literalmente assim, uma pessoa me ligou do nada, uma pessoa do meu convívio, perguntando se podia passar meu contato para outra pessoa que estava precisando de um resgate de uma senhora que tinha dificuldade de caminhar e tudo mais, e eles não tinham como chegar e precisavam de uma troller. Como eu participo de um grupo de empresários que é o BNI, eu mandei naquele grupo, mandei no grupo do Rotary e fui procurando a tal da troller. E esse voluntariado espontâneo aconteceu de forma muito rápida, contanto que a pessoa que estava conosco com a troller
falou um determinado, tenho que voltar para casa porque talvez chegue água na minha agora. Então, ele estava tão dentro daquilo, foi lá, resgatamos aquela senhora, daí, em contrapartida, outra senhora viu a possibilidade de sair, já falou, vocês me buscam também? E ali foi se criando um grupo que começamos a fazer cadastro de pessoas com endereço, e daí com o apoio da tecnologia, né? Tínhamos um centro onde nós distribuíamos pessoas profissionais da saúde e também recebíamos chamados de socorro com base no formulário. Para a pessoa que estava na água, que pena que eu não te conheci, que foi uma luta para conseguir os primeiros barcos, mas as pessoas que estavam na água já tinham ali no Maps mesmo vários pontos e endereços para estar buscando. E daí, teve um comando? Não. Era uma pessoa que sabia fazer aquilo que sugeriu. Outra que, o meu amigo, o meu primo, ele tem um barco. O meu tio, ele tem condições, ele está comprando um barco. Então, foram situações assim que aconteciam de um dia para o outro. Então, a exposição das pessoas... Eu ouvi um cara falar o seguinte: tia, minha casa eu já perdi. Deixa eu ajudar a casa dos outros agora. E, pô, isso é muito bonito. E me fez lembrar da primeira enchente que nós trouxemos a Humus, que é uma organização... Sim, o Léo Fará teve aqui, ele participou. Ele teve? Quer dizer, ele não teve presencialmente, mas ele teve por vídeo. Nós fizemos um dos nossos episódios, foi com o Léo Fará. O Léo Fará, ele teve aqui. Ele veio através do Rotary, ele veio representando a Humus para nos apoiar. E, o Léo, ele me ensinou muita coisa. Então, nessa enchente agora, eu lembrava das coisas que ele falava e pedi algumas dicas. Um abraço pra ti aí, ó. Realmente, um abraço, Léo, porque tu fez muita diferença pra gente. E ele comentou como o povo gaúcho tem essa colaboração. Ele se impressionou quando ele passou ali no Vale do Taquari comigo, falando, cara, as pessoas estão ajudando, eu tenho certeza que ninguém não sabe nem de quem é aquela casa ali. E as pessoas se ajudando. Então, isso é muito, muito bonito. Isso traz um significado muito forte, né? Sim. Mas, guris, vocês estão falando de um ponto aqui que eu acho que é bem importante, e aí associando a essa temática de desenvolvimento de lideranças, esse é um outro ponto, é um outro aspecto que eu quero muito instigar nas pessoas e muito na juventude. Porque hoje se fala muito que a juventude não quer assumir posições de liderança. As pessoas não querem assumir posição de liderança porque não querem se incomodar. E isso eu acho que é uma lição aprendida. A gente vê quanta diferença eu posso fazer na vida do outro. Um simples gesto meu pode fazer toda uma diferença para a pessoa. Uma atitude que eu tenho é um legado que fica. Porque é uma sementinha ali que a gente não sabe um pouco o tanto que pode gerar. E vocês são pessoas que assumiram esse risco. Assumiram se incomodar. Assumiram alocar um tempo da vida de vocês para fazer diferença para vocês. Óbvio que isso faz sentido para vocês, mas também para as pessoas e para a comunidade. E aí vocês estão falando bastante em descentralização, que as pessoas vinham e as pessoas se colocavam, mas precisava alguém também orquestrando tudo isso, né? Porque uma das críticas que foram feitas em relação a muitos dos movimentos era a ausência de uma organização, de uma orquestração, porque daí, daqui a pouco vem isso, vem muita atitude, mas atitudes também desordenadas geram problemas lá na frente. Alguém que entra um pouco na água, daqui a pouco quando vê o barco vítimas. Quebra, daqui a pouco... É isso, lá pelas tantas vai ter um outro problema. Nós tivemos muito voluntarismo, o que é muito positivo, mas que é algo que tem que ser coordenado, porque chegou uma hora que tinha... dezenas de pessoas, sócios do clube, na rampa do clube, querendo dizer, eu quero ajudar, eu quero sair, eu quero ajudar. E nós tínhamos que tomar decisão sobre isso. Então, nós tomamos algumas decisões. Primeiro, nós delegamos a decisão técnica sobre o que era possível fazer ou não para quem realmente entende do assunto, para os nossos barqueiros, digamos assim, para o pessoal que conduz os botes infláveis. Então, eu não tenho esse conhecimento técnico para dizer sobre a condução de barcos em situação de correnteza extrema. A gente chegou a ter 10, 11 nós de correnteza. É uma condução muito arriscada. Então,
delegamos isso, a pessoa especializada lá do clube, que coordena o pessoal, os pilotos dos botes infláveis, olha, não dá para ir com os botes médios, só com os grandes de 90 HP e de 100 HP, porque senão ele fica com o motor todo embaixo, ele não consegue vencer a correnteza e se dá um mínimo erro de manobra, já tem risco de virar. Então, primeiros dias nas ilhas foram assim, só os barcos bem maiores. Aí deu 2 dias, nós começamos a entrar em Eldorado do Sul, ali no Sanssouci. Aí consegui ir com os barcos médios. Aí houve um movimento bem interessante que tem a ver com delegação, Jaque, que era de pessoas que estavam lá na rampa do clube e diziam, gente, aqui não tem muita coisa que se possa fazer. Vamos, então, organizar os centros de recebimento. Então, a gente vai se lembrar, o primeiro centro de recebimento, quem fez foram os órgãos oficiais, prefeitura especialmente, foi lá no gasômetro. Então, aquilo funcionou muito bem para os resgates feitos a partir da região das ilhas do Delta do Jacuí. Quando nós começamos a entrar em Eldorado do Sul por baixo, aquilo já não funcionava mais, porque nós tínhamos que sair de Eldorado do Sul, da área protegida do rio, e ter toda uma condução contra a correnteza violenta para chegar lá em cima. A partir daí, um grupo de velejadores, que eram os velejadores solidários, que já tinham se organizado nas enchentes do ano passado, ele se organizou e montou uma central de recebimento e triagem no Shopping Pontal. Dentro desse grupo de amigos nossos, sim, dos clubes também, existem profissionais da saúde que com isso conseguiram mobilizar estruturas da saúde, de hospitais, da SAMU, etc. E aí o grosso dos resgates passou a ser feito por ali, o que facilitou muito tecnicamente, porque as pessoas saíam de Eldorado, da área protegida, e era só atravessar o rio, não tinha que subir contra a corrente, que levava um tempo enorme. Então esse é um exemplo de direcionar as pessoas para aquilo onde elas podem contribuir de forma mais significativa. E aí, todo o excedente de gente querendo ajudar, nós íamos direcionando para os centros de triagem. E aí, a gurizada, em geral, foi pesadamente para lá e foi muito legal, foi muito legal. Meu filho de 20 anos participou vários dias e trouxe experiências que, sem dúvida, foram enriquecedoras para ele, que ele vai levar para a vida, sabe? Então, quer dizer, delegar, confiar na delegação e não querer centralizar tudo porque ninguém é super-homem, e ter bom senso na tomada de decisão. Nós tivemos que, tristemente, negar alguns oferecimentos de ajuda. Alguém que chegava lá com a melhor das intenções, com um barquinho de 15 HPs, né? Eu quero ir para a água, eu vou salvar gente. Eu digo, não vai. Porque se tu fores com esse barco, a gente via que era aquele cara que conduz o barco fim de semana para pescar num açude, eventualmente, uma situação completamente diferente. Então, nós tínhamos que fazer essa triagem e a regra número 1 era não queremos colocar gente em risco, mais do que já tem gente em risco. Então, a delegação e a confiança na delegação foram fundamentais para isso. É bem isso, né? Porque a gente já estava indo buscar vítimas, né? Não vamos criar mais vítimas. Contanto que quando eu decidi entrar nos resgates, a primeira coisa que eu falei para as minhas lideranças, porque o Rotary ele tem o presidente, mas tem uma série de cadeiras, né? Então eu falei, o meu diretor de projetos, eu quero que tu coordene a parte de direcionamento das pessoas. O nosso diretor executivo, que estava em Balneário Camboriú, que é onde ele reside, ele trouxe diversas doações, então ele fez toda a organização com o Alisson Soares e o Eduardo Brum, que era o diretor de projetos. Então eles começaram a organizar. Eu falei, gente, eu vou estar meio off do celular porque eu não vou ter sinal. Mas coordenem, não convido vocês para vir comigo porque foi uma escolha minha me colocar em risco nesse nível. Jamais, como presidente, eu vou dizer, não, vão. Porque mesmo querendo resgatar, como tu falou, é o risco da pessoa. Nenhum tinha experiência com a água, né? Nem eu, na verdade. Contanto que uma das réguas era saber o limite, né? Até aqui eu consigo. De lá, eu sei que eu vou ser mais uma vítima e vou provavelmente ser resgatado. Teve gente que capotou seus barcos de resgate e que precisou ser resgatado. Isso aconteceu. Exato. Sim, vocês resgataram, inclusive, pessoas das instituições públicas, sim, né? Policiais, bombeiros, sim, eles contam isso, né? Sim. Que se mostraram de forma geral, não é culpa de ninguém, mas é fato, se mostraram de forma geral pouco preparados para essa situação. Com certeza. Extremamente despreparados, e essa descentralização, como tu fala de organização, foi geral. Então não era só o povo que estava desorganizado. Claro, é uma situação que surpreende, assusta, mas de fato aconteceu. E isso, por isso que é bacana estudar. Eu sou professora também, e eu acho que por isso, e esse é o meu ponto de atenção e o meu ponto de destaque.
O que dessa situação nós vamos mergulhar, nós vamos estudar. Nós tivemos aqui, no episódio anterior, é esse que nós estamos fazendo, a presidente do CREA, e o Eduardo Miller, que também é engenheiro, e ele está à frente de uma instituição de ensino, que é a UniFTech, e eles, os dois engenheiros, trazendo isso, que nós temos informações, nós temos dados de engenharia, nós temos, e em muito se virou as costas para isso. As nossas instituições públicas, e isso não é um jogo da culpa, é porque Jamais. a gente não tem esse histórico do Brasil ter calamidades, ter catástrofes. O Léo Fará, eu aprendi com ele, que existe diferença entre desastre e catástrofe. E que catástrofe é quando realmente pega todo mundo e deixa todo mundo de mãos amarradas. E agora nós precisamos treinar os nossos bombeiros, nós precisamos Exato. botar o pessoal lá no Clube Veleiros, treinar as pessoas, porque são coisas que acontecem. Quando a gente vê os países desenvolvidos, eu trabalhei muito na área de segurança, é um treino constante, tu não espera a catástrofe acontecer. Então, tu tem que fazer treinamentos, como é que as pessoas fazem saída de emergência. Todos os eventos que a gente vai, tu tem essa informação, quais são as saídas, como que a gente faz. Se alguém tiver uma limitação, quem são as pessoas que vão tomar conta dessas pessoas. Isso é processo e é ensinado. E esses são os aspectos que a gente precisa realmente muito. É processo, é responsabilidade e a disciplina de acompanhamento. Por uma coincidência do destino, em abril, logo antes dessa catástrofe que aconteceu, eu estive na Holanda, a turismo, com a família, e pude ver o sistema de diques dele, me chamou muito a atenção. Aquele país está, acho que 80% abaixo do nível do mar. E o sistema deles não tem nenhuma ciência de foguetes mega tecnológica, nada disso. Tem, sim, uma disciplina de acompanhamento e de testes periódicos que eles fazem, que injetam pressão no sistema para ver se a comporta está funcionando, uma disciplina absoluta. E é uma obra que não aparece politicamente, ou seja, a questão dos benefícios pulverizados e não se está capitalizando aquilo politicamente. Claro que não, porque o benefício é imenso, só que ele está vago, ele está pulverizado. Quanto teria custado o benefício do sistema funcionando? A turma só olha quando dá errado. Não, um exemplo é a própria medição do dique do Sarandi, que está sendo muito comentada, que a gente passou a vida inteira com 2 metros a menos, cerca de 2 metros a menos. Esse tipo de observação, que como tu falasse, não é buscar culpados, não é o momento disso, é realmente pensar em solução e pensar em como corrigir. Porque aconteceu uma vez, eu também aprendi com o Léo, a probabilidade de acontecer de novo é muito grande. É grande. E pensando, agora setembro é um dos nossos meses mais chuvosos. E não é nem que vá alagar porque vai ter um alagamento lá em cima e vai descer novamente. Estamos entulhados ainda. Muitas regiões não tiveram a retirada dos entulhos. Nós não temos esse saneamento funcional e isso não é questão de descaso de ninguém. É questão de tempo. Então, a gente tem pouco tempo para organizar e direcionar o que vai ser feito. Pensando ali em cases, como tu falou agora muito bem, temos cases globais que resolveram esse tipo de problema. Não tem por que inventar a roda, né? Não precisa, já tem feito. Eu também sou um cara muito voltado para ciência e número. Tem fatos e dados. Se lá funciona, aqui tem que funcionar também. A não ser que tenha alguma outra questão que... Sim, a gente faz impede, ajustes, tem né? ajuste. Vai fazendo, vai aplicando, vai vendo, mas... E esse eu acho que é o ponto, de que nós precisamos ainda muito investimento, e é por isso aqui, né, que eu acho que vem um pedido para quem estiver nos acompanhando, nos assistindo, para que as pessoas possam se inscrever no meu canal, né, no Jaqueline Mânica no YouTube, poder compartilhar, porque eu acho que nós estamos trazendo uma temática porque nós somos muito imediatistas por cultura e por formação. O ser humano tem muito forte esse senso da sobrevivência e o senso do imediatismo. Só que a vida continua e a vida é feita de sequência e de frequência. E nós precisamos não repetir erros do passado e não fazer só aquilo que é vultuoso, aquilo que realmente vai gerar algoritmos, que vai gerar... Às vezes as pessoas me veem, vamos com o assunto, porque esse assunto vai gerar algoritmo. Não. Porque eu não estou aqui para gerar algoritmo, eu estou aqui com o meu propósito de poder realmente, de alguma forma, gerar inspiração e gerar conhecimento.
É gerar coisas com fundamento, né? Valor. Valor, é isso. E o valor do fundamento do estudo, da ciência, da construção da vida das pessoas. Então, esse eu acho que é realmente o grande ponto. E aí vocês falaram de uma outra temática que eu acho que vale a gente chamar a atenção, que é a participação dos jovens. Porque juventude é um outro tema que se fala muito. A juventude de hoje não quer nada com nada. Por isso estou muito feliz, Lourenço. Parabéns, tá? Por estar à frente de uma instituição centenária, né? E de uma instituição que tem um papel social, né? E está te arriscando, né? Porque eu acho que esse é o ponto, está realmente alocando tempo. Né? O Fred, a gente conversou sobre isso lá, né? Ter toda a tua atividade, tem a sua família, tem os seus filhos, e junto com isso está alocando um tempo junto a uma comunidade de um clube. Porque tem isso, em alguns momentos tu desagrada, em alguns momentos tem conflitos, conversas difíceis, né, que tem livros que falam sobre essa temática. E a juventude participou nesse momento, né? Foi muito realmente atuante. Como é que vocês viram? O que vocês, no entendimento de entendem como esse movimento e esse engajamento da juventude nesse momento? A questão da juventude, para mim, até por estar nesse grupo, né? Falar com lugar de fala, como se diz. Com bastante propriedade. É que o jovem, hoje, eu percebo isso, que sim, tem uma boa parte que tá muito sem saber aonde quer chegar, e isso de gerar valor que tu comentou é muito importante, porque tem que ter um propósito traçado. Eu vim de uma família lá do interior e desde sempre, desde pequeno, não vou falar sempre, que é muito forte, mas eu sempre tive alguns propósitos direcionados de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, os motivos para a minha ação, que são as minhas irmãs, agora a minha filhada, desejos. E isso eu vejo que alguns jovens eles não têm a perspectiva, e não quer dizer, e não está em cadeia social isso. Tem jovens de família muito abonada que também não vê essa perspectiva. Então é complicado tu querer assumir uma posição de liderança se tu não sabe onde tu quer chegar. E a participação do jovem, eu percebi que, pelo imediatismo, muitos viram, agora é um momento que eu consigo entrar e fazer algo que faz sentido. E a gente recebeu no Rotary muitos jovens agora. A idade média do clube baixou consideravelmente. Estamos com menos de 40 anos de idade média. Olha! Então, tem eu com 23, tem uma outra menina que faz 23 amanhã, uma com 19 anos. Até pouco tempo eu era o mais novo do clube, né? Agora eu cedi o posto. Pessoas de 30, 26, 27, pessoas daí de 70. Não vamos excluir também. Exato, porque isso é importante. Eu comento o nosso companheiro, que chamamos assim dentro do clube, né? Os rotarianos chamam de companheiros. O companheiro Cláudio Mello, ele foi presidente há um tempo atrás, ele é um dos mais experientes do nosso grupo, e ele fala que ele tem uma nova energia cada vez que vê um novo membro entrando. E eu comentei com ele ontem, eu liguei para ele, falei, Cláudio, preciso de ajuda. E ele, o que houve? Tem muita gente entrando no clube. Porque todo mundo viu a forma de agir. E começou a ver aquilo ali um propósito para sua vida. Então, eu vi muitos jovens falando assim para mim, Lourenço. E daí, claro, não é uma gratificação minha, mas eu vejo tu fazendo aquelas ações sociais e eu não via sentido. Para mim era, tu perdi o teu final de semana. Tu negava de ir numa festa porque no outro dia de manhã tu tinha que estar lá para fazer a entrega de cesta básica. Mas quando eu vi o tamanho disso na enchente e eu vi a minha família precisando, e mesmo não sendo teu clube, mas outros clubes de Rotary ajudando, eu comecei a ver um propósito diferente. E para mim, essa nova geração vai ser muito guiada a isso. Porque antigamente tu olhava, não, eu quero trabalhar para ter dinheiro, e ter... Como é que é? Eu estudo para entrar na faculdade, faço faculdade para trabalhar, para daí ter dinheiro, para que com 50 anos eu pensar em me aposentar. E não é mais assim hoje. Tem um propósito maior, tem alguma coisa que te dá fome. E para mim a forma de motivar os jovens a assumirem posições de liderança é tocar no coração dela. É tocar pegando as linguagens do amor, né? É entender a linguagem do amor daquela pessoa e mostrar para ela que ela tá sendo atendida e que ela tá fazendo a diferença. Pessoas falaram para mim assim, eu não entrava antes que eu achava que eu não ia ser útil. Eu falei, cara, todo mundo é útil. Tu sabe fazer alguma coisa que eu não sei. E isso é maravilhoso, é isso que encanta. E quando a gente foi fazer separação de
3 toneladas de roupa, me falaram, nossa, quanto jovem aqui. Eu falei, que bom. Deixa os mais experientes descansando, eles não precisam mais carregar caixas. Eu só quero a experiência deles. Eu quero que eles nos digam o que fazer quando tiver dúvida. Então, a minha visão é essa. Que espetáculo, né, Fred? Coisa boa, né? Eu fico bem feliz aqui, eu estava olhando para ele, encantada. E ele falou no Linguagens do Amor. Linguagens do Amor é um livro, né, que é um livro sensacional, que para a gente compreender que nem sempre o meu jeito, a minha linguagem do amor é a linguagem do outro. Então, um livrinho pequenininho que muito bom. Fala muito sobre liderança. Muito. As pessoas confundem achando que é o amor... do amor do casal, relacionamento. né? Mas ajuda relacionamentos ajuda também. Eu acho que a gurizada vive hoje numa época de muita distração, muita coisa que desfoca, né? Quer dizer, só o que tem através desse negocinho aqui é um negócio impressionante. A gente mesmo a gente que é jovem há mais tempo mesmo, quando a gente se vê, a gente perde um tempo nesse negócio, a gente tem que ter disciplina para isso. E eu acho que a gurizada aproveitou essa crise para ver a importância, primeiro, das ações voluntárias espontâneas, com alguns métodos, com alguns processos, com alguns protocolos estabelecidos, o quanto a produtividade é maior dessa forma do que todo mundo num voa barata, assim, maluco, entendeu? Então, essa organização, olha, tu vai para lá, tu vai fazer isso, tu vai fazer a triagem, não, tu vai entrar na água, ajudar as pessoas a desembarcar, tá bom, tu vai ajudar no abastecimento dos barcos, trazendo lá os botijões de gasolina que estavam chegando. Então, esse tipo de coisa, acho que ficou bem presente para todo mundo que ajudou. Eu conheço, além do meu filho, vários jovens lá do clube ajudaram bastante. Eu acho que todos ficaram muito com essa visão, né? E ainda sobre aprendizado, né, já que tu tinha mencionado, eu acho que a questão de processo de distribuição de tarefa é a questão de protocolos também. A gente não estava preparado para isso. Ninguém levou fé que a água ia subir tanto. O nosso economato do clube, que tu viste lá o salão social totalmente inundado, com 1,5 metro de água, não levava fé que ia subir tanto e, portanto, não subiu as coisas como deveria e perdeu muitos equipamentos. E nós estamos agora trabalhando num protocolo e toda a reconstrução do clube está virada para isso pode acontecer de novo. Então, salão social, piso, 330 e poucos metros de tabuão de pelindo alto, foi embora aquilo. Então, estamos colocando um piso que não vai ter problema se acontecer de novo. Estamos construindo um protocolo de ações na medida em que a água sobe. Nós descobrimos que na reconstrução tivemos danos muito severos e muito caros com instalações e equipamentos elétricos que poderiam ter sido salvos. Sabe? Então a gente já sabe, olha, levou 6 horas para a água subir de um nível de alerta até ali. Nessas 6 horas nós podíamos ter desligado tudo antes e tirado determinados equipamentos e chaves e disjuntores, etc., e salvo esses equipamentos. Mas paciência, não dá para fazer tudo. Então a gente tem que ter também tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é possível de ser feito melhor. E vai ter crítica, vai ter gente que vai achar feio o que está sendo feito no salão social, só para usar o exemplo, e tá bem. A gente está se dispondo a vir aqui e usar o nosso tempo de forma voluntária para fazer o que é melhor. Eu acho que, assim como no Rotary, né, são clubes muito diferentes, claro, a sua função social, o nosso é esportivo e de atividade social, mas é uma forma de retribuição quando a gente assume uma posição dessas, né? E aí a gente está disposto a isso. E aí eu quero reforçar também o Veleiros, e isso não tira o mérito dos demais, porque às vezes quando a gente fala uma coisa, dentro desse mundo que nós estamos vivendo, significa que tu estás desqualificando outros. Não, mas eu estou saudando e valorizando o Clube Veleiros, porque realmente é uma instituição que eu fico encantada da quantidade de familiares, de um lugar que tem todas as gerações, e que está a favor de um trabalho social também, porque o esporte é algo super necessário, é algo que faz muito bem para o desenvolvimento dos jovens e das pessoas de uma forma geral. Tá? É algo que tu está fazendo para o teu físico, tu está fazendo para a tua psique, tu está socializando. Então, e realmente, assim, né, parabéns, né, Fred? Assim, há toda uma construção, porque isso é uma história. O clube, né, tem uma história aqui com várias pessoas que tiveram à frente, mas eu, nesse momento, convivi mais. Então, fica o meu beijo aqui para Ana Paula, que foi a pessoa que me indicou para fazer o trabalho lá.
junto com o Ferrugem, ao Eduardo, e vou deixar nessas pessoas como representantes, né, para não ferir a toda a equipe. Né? Vou usar o nome do Marcelo também, como sendo um representante da equipe, né? O Moisés, que é o diretor, e o Marcelo, porque o Marcelo foi uma pessoa também que já tem uma posição de liderança e que, nesse momento Cresceu da na crise, mostrou competências, porque tem pessoas que, na crise, têm uma capacidade de resiliência como característica e que conseguem realmente se colocar. Mas fica o nome dessas pessoas, então, o meu abraço lá, né, e agradecimento. E sem me alongar, o Veleiros, a história dele tem a ver com enchente. Porque o Veleiros está fazendo 90 anos esse ano. Ele começou lá em 34 no Navegantes, e aí ele foi inundado pela enchente de 41. Olha. E aí, na sequência da enchente de 41, construíram primeiro o dique, que é da Avenida Castelo Branco, final da Freeway Castelo Branco, e aí com isso isolaram o clube. O clube ficava a 2 quadras de onde hoje o DC Navegantes, ali na Voluntários da Pátria. E aí isolou o clube. Aí havia vários clubes náuticos ali, mas ligados a remo. Então, o Estado deu novas áreas para esses clubes náuticos, só que no final da década de 50 saiu a travessia, a ponte. E aí aquela ponte iria impedir que barcos com mastro passassem ali, que são os veleiros. Então, a partir dali que começou toda uma negociação que culminou no final da década de 50 com a cessão desse terreno no Cristal e com a vinda do clube para cá. Então, a nossa história tem a ver com isso também, né? Nós já fomos expulsos da área original, digamos assim, e fizemos essa área belíssima aqui, né? Os nossos antigos gestores do clube, né? Que legal. Bacana, bacana. E trazendo a questão do jovem também, quando tu comentou sobre a organização, questão de protocolo, eu, apesar também da pouca idade, tenho uma irmã, minha irmã Sofia, ela mora comigo desde os 15 anos. Hoje ela está com 17. Olha. E eu falo brincando que eu me tornei um pai adjunto para tentar trazer esses valores para ela, de trazer ela para o serviço social. E sempre que eu falava, vamos comigo numa reunião do Rotary, não quero, deve ser chato. E a forma que eu encontrei de trazer e que eu vi que trouxe colegas dela junto foi levando alguns trabalhos do Rotary para casa. Então, tem que separar brinquedo para doar para as crianças. Eu deixei e pedi, eu falei, Sofia, me ajuda. E elas foram, montaram, daí eu fui montando com elas a esteirinha, de processo, uma aqui vai olhar a embalagem, outra vai olhar se o brinquedo está 100%, e outra embala de novo. E isso vai gerando valor e começa a fazer sentido. Porque é exatamente o que tu comentou. Hoje, essa daí, o celular é a maior janela que tem, né? Eu já participei de uma imersão uma vez sobre autoconhecimento que quem estava promovendo falou, vou fechar todas as janelas que eu não quero que fuja a tua atenção. Eu peço que tu feche a maior janela que nós temos hoje, desliga o celular. Porque a distração é muito grande. E muda os assuntos, muda o tópico, muda o tema, tu dispersa a tua atenção e a principal coisa que eu falo para a Sofia é traça uma meta, foca nela independente do que aconteça, porque tu é a única responsável pelos teus resultados. E isso eu trago para o Rotary também, eu falo isso para todos os membros do clube. Nós vamos ser diretamente responsáveis pelos resultados que nós vamos trazer. Eu posso pegar como uma posse, acabou de acontecer, né? Eu acabei de ser empossado para minha segunda gestão. Que vai de 24? 24 e 25, porque vai de julho a junho de cada ano, o ano rotário, né? Então eu falei, eu posso dar todo o discurso do mundo na posse. Eu posso prometer o mundo, mas eu sozinho não faço. Então eu preciso que todos decidam onde vão agir, como vão agir, e vocês são livres para tocar aquilo que vocês abraçarem. Eu só tô aqui para facilitar. E todo esse movimento, até tô falando da história, as coisas como as coisas vão mudando, acaba trazendo gente, trazendo pessoas, e eu vejo que para os próximos anos de reconstrução, essa ligação experientes e jovens vai ser muito importante. Porque como tu falaste, eu não sou especialista em quase nada nessa parte de reconstruir. Eu não sei sentar um tijolo. E tem pessoas que são grandes empresários mais experientes que sabem todo o passo a passo, todo o beabá, mas também precisam de energia. Então, essa conexão vai fazer a diferença para a nossa cidade. É a grande colaboração aí que precisa continuar pegando os saberes, pegando todas as forças e muito trabalhando no que uma expressão que o Léo Fará trouxe e que para mim fez muito, muito, muito sentido, que é a coragem moral.
Em alguns momentos, né, vem o ego, enfim, a gente tem as distrações, as janelas que se abrem, mas a gente precisa exercitar e muscular a nossa coragem moral, que é poder entender qual é a causa. A causa precisa ser realmente o grande ponto, o grande centro da questão. E nós temos uma causa que é reconstruir o nosso Estado. Né? Guris, posso chamar assim, né? Guris, esse é um mimo do Mentes que Conectam, para ficar aí uma memória afetiva, uma doce memória, uma bolachinha de mel com especiarias. E obrigada, muito obrigada pelo tempo. E eu sempre fecho o programa, né, que a gente já está aí com o nosso tempo estourando, passou, né? Passa rápido, eu fico muito feliz, assim, eu fico, né, até calor me dá aqui vendo vocês e a cabeça fica assim. O que vocês deixariam como, sei lá, uma dica, um conselho, né, para quem está nos escutando e para que a gente possa seguir motivado com o fazer do nosso Estado um Estado que ganhe de novo referência, que seja um Estado que está para atender a sua população, para poder prevenir as situações, as crises que acontecem, que a gente não tem controle. O que vocês dariam aí como uma dica e deixariam como um recado para o pessoal? A principal coisa que foi o que me motiva é não te entrega. O nosso Estado, ele foi criado com esse valor. O gaúcho, por si só, ele traz ele é aguerrido, ele é um povo que sempre lutou e sempre vai lutar para reconstruir, para crescer. E para mim tudo que é difícil é oportunidade de fazer melhor. Então, se pudesse dar uma dica, não se entrega, acredita. E uma frase que me motivou muito e fez eu entrar na água foi: me falaram que foi um papa, mas não me falaram qual foi o papa, então não vou fazer uma aspas aqui. Mas era a seguinte: o homem, quando ele está abdicando da sua segurança para defender o seu irmão, ele será eternamente protegido por Deus. Então, acredita, faz, age, porque a ação, mesmo que dê errado, vale mais do que ficar só pensando. Então, é isso. Que espetáculo, coisa boa. Eu acho que, bom, primeiro, humildemente, quem sou eu para dar dicas, né? Mas eu diria que... Não, Fred, tu é uma liderança. Eu diria que para cada um pegar, fazendo uma metáfora náutica, né? Cada um pegar o leme da sua vida. Não terceirizar a responsabilidade sobre si. Sim, há fatores externos que acontecem, que impactam severamente, como a gente viu agora, mas se cada um pegar o leme da sua vida e tiver os valores corretos, tiver o norte correto, a bússola bem regulada, a coisa vai por um caminho muito certo. E acho que a vela também ensina muito o quanto que a gente tem que trabalhar em equipe, né? A vela é um esporte espetacular. Tem gente que utiliza a vela para treinamento corporativo. Tem tudo a ver com tomada de decisão, liderança, iniciativa, confiança no outro. É um esporte espetacular e que junta a gente de 0 idade até 90 e poucos anos de idade, né? É isso aí. Podendo desfrutar. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela gentileza, estou encantada, aprendi com vocês, saio com a cabeça mil, porque toca o coração quando a gente vai ouvindo vocês e vai vendo a experiência na prática. Hoje, um dos grandes pontos para a gente poder, de alguma forma, inspirar pessoas é justamente a gente ter transparência. Esses dias eu estava vendo o Sandro Magaldi, que é um executivo, CEO, tem vários livros sobre liderança, e ele menciona, né, estava perguntando, dizendo assim, que os líderes precisam se expor mais, precisam vir para as redes, precisam vir... E aí teve uma pessoa, mas isso é uma questão de ego. Não é uma questão de ego, é uma questão de solidariedade. Porque quando a gente ocupa esses espaços na rede, porque hoje tem pessoas que estão ocupando, e em alguns momentos o espaço está vazio. Então, a gente precisa também vir se colocar. E em vários momentos as pessoas querem conhecer quem são as pessoas que estão junto do Veleiros. Quem são as pessoas que estão junto do Rotary? Porque senão fica só uma instituição. Agora, quando a gente vê que essa instituição ela tem alma, que ela tem uma identidade, que tem pessoas ali, isso ganha uma outra forma de relacionamento. E são características dos tempos que nós vivemos. Obrigada mais uma vez pela gentileza do tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui compartilhando. E nós ficamos por aqui, fechamos esse episódio, que é
o penúltimo da websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. O último vai ser com a Roberta Vargas, falando sobre esse novo momento do Instituto Colo de Mãe, falando sobre toda a experiência e o papel social que eles ocupam na sociedade. Um instituto realmente muito sério. Fica de novo o meu pedido, eles precisam da contribuição. A contribuição pode ser 2, 20, 200, 2.000, porque tem muito trabalho a ser feito. É uma colaboração junto a instituições de saúde, instituições de serviço social que não dão conta do atendimento e que não tem a especialização, porque nós temos ainda muito para evoluir com essa causa. Então, e também lembrando vocês de poderem, quem não se inscreveu, se inscrever no Jaqueline Mânica no YouTube, de poder realmente compartilhar. Nós precisamos de que, eu preciso, né? Um pouco nós, não estou falando nós em nome da sociedade, em nome de quem, da comunidade com quem eu estou trabalhando, mas assim, para que eu possa seguir com esse propósito, eu também preciso de vocês. Obrigada, a gente fica por aqui, né? Gravamos mais um episódio junto com a parceria do Rafa, que está ali, que fica nos bastidores, né? Junto, aqui nos estúdios da ProHub, e a gente se encontra no próximo. Até lá!